Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Que história é essa que o Florian Wirtz tem uma multa? Cara, até pra criar fake news, os caras têm que ser criativos, rapaziada. E, meus amigos, Nico Williams, o segredo. O que está acontecendo com o Nico Williams? Ele vai sair do Bilbao, assinou uma renovação até 2035, ganhando uma bala de salário. Mas, de verdade, cara, eu não acho que ele vai morrer lá. Até porque aí sim seria um desperdício. O Nico Williams, 23 anos, passar o resto da vida jogando ali pelo Bilbao. Vai passar o resto da vida, participações de Champions League e brigar por um G4, a vida toda sim, Nico Williams. Mas, obviamente, tem um segredo. Obviamente, o pessoal pega muito no pé. Cadê a produção do Nico Williams? O Nico Williams é um grande jogador, mas, cara, pau que bate Francisco tem que bater em Chico. Cadê a produção, né? A produção não segue muito ali o talento. Uma coisa que o pessoal, os haters dele, né? O pessoal do Barcelona falando. Pra que gastar isso? Olha aí as participações ridículas em gol. Aquela coisa, né, rapaziada? Quando você tem que odiar, você acha o motivo, né? Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, seja membro, ó. Saiu para membros aí, ó. Reserva do Lisandro Martinez. Ele é foda, mas tem um risco muito grande. E, rapaziada, tem uns laterais, zagueiros que estão jogando demais, ó. Nível Elite, BC Plus 45, seja membro, tem a opção aí pelo YouTube e a opção via Pix na descrição, belezinha? Vamos lá, rapaziada, Florian Wirtz. Rapaziada, saem uns rumores aí que o Florian Wirtz tem uma multa de 60 milhões de euros, cara. Apenas válida para o Bayern de Munique. Caraca, mano, os caras nem até pra criar fake, os caras, brother. Gente, agora tá se espalhando isso no Twitter, né? É várias contas dos caras que eles se especializam em ler o mercado. Por exemplo, eu até tava falando isso na live hoje. Quando o Mark Guerri ficou no Liverpool, era óbvio. Ficou no Liverpool. Seria o ideal, né? Cara, de verdade, eu não torço muito pra movimentos, mas eu torci pro Guerri pro Liverpool, porque eu queria ver ele no mais alto palco, sabe? Do futebol europeu, porque ele merece, porque ele é bom. Mas quando ele ficou no Crystal Palace, era óbvio que iria surgir Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, PSG, time de Netuno, time de Júpiter, de Saturno, time de Andrômeda, na galáxia mais próxima da Via Láctea, e apareceu o Fortaleza, o Ceará, o Flamengo, e apareceu um bocado de time por ele. Isso era óbvio. Aí esses caras, eles publicam isso, aí sai uma notícia de uma mídia mais especializada, da grande mídia, os caras ficam pagando de conhecedor e que tem informação. Eu já até falei, eu vou fazer um experimento social, eu vou criar uma conta dessa, eu não vou falar pra ninguém. E vou ficar lançando essas notícias aí, lendo o mercado. Você vai ver, eu vou acertar 3 de 10, 4 de 10. Aí se eu acertar 4 de 10, todo mundo vai achar que eu sei muita coisa. Mas na verdade eu tô lendo o mercado. Por exemplo, quando o Bayern de Munique miou pelo Valtemade, era óbvio que se eles estavam buscando um segundo atacante pro Kane, era óbvio que eles iriam perguntar pelo Nicolas Jackson. Quando eles queriam um ponto esquerdo, quem foi especulado no Bayern? Mitoma, Rafael Leão, Luiz Dias, Gakpo. O Gakpo confirmou isso. E ligaram, teve conversas, mas foram pelo Luiz Dias. Entendeu? É muito fácil você pagar de informação. Agora, quando tem algo concreto mesmo, aí é diferente. Aí vai pra Fabrício Romano, David Austin. Realmente a rapaziada que tem ligação com a indústria. Mas esse aqui, cara, isso aqui é uma piada. Outra coisa, gente. Você acha mesmo que o Liverpool vai aceitar uma multa dessa? Até o pessoal fala que o Lise tem uma multa com o Bayern. Fake também. Cara, o Bayern, gente, ó, sabe por que eu vi que era fake? Muito da renovação do Musiala, rapaziada, ficou travada. Não foi por salário, porque o Bayern sabia que teria que mamar o Musiala. A verdade é essa. Sabia que tem que dar um salário imoral pra ele. Tempo de contrato, 5 anos. Bônus. Financeiramente, o Bayern teria que mamar o Musiala. Mas a renovação ficou travada por causa que o Musiala queria uma multa. O Musiala, sim, ele tem essa curiosidade de voltar pra Inglaterra.
E o Bayern não queria colocar a multa. Colocou uma multa lá alta, se especula de 170, 150 milhões de euros. É o que se especula. Mas dizem que tem uma multa no Musiala. Parece que talvez seja válida daqui 2 anos. Enfim. O tempo vai dizer que isso vai aparecer. Mas muitos meses a renovação do Musiala com o Bayern ficou travada porque o Musiala queria uma multa, o Bayern não queria. Depois o Bayern aceitou colocar uma multa, mas um valor alto, e o pessoal do Musiala queria baixar o valor da multa. Ou seja, uma renovação ficou travada por causa de uma multa. O Bayern não iria aceitar colocar uma multa no Olise. Até porque, cara, o Olise não tava saindo do Barcelona, ou do Liverpool, ou de qualquer outro time. O Olise tava saindo do Crystal Palace. O Bayern, gente, arriscou. Eu sabia que ele era um talento de elite na época. Eu falei, o Olise é um talento de elite. Mas a fanbase na Alemanha, os alienados, Cade Protozoário, ninguém sabia do Olise. Todo mundo duvidou do cara. Mas naquele ano que o Olise saiu, ele saiu no momento certo. Você acha mesmo que o Bayern iria aceitar colocar uma multa? Outra coisa, o Liverpool, do tamanho do Liverpool e tudo mais. Os caras gastaram quase 140 milhões de euros com bônus. O cara ia aceitar colocar uma multa de 60. Até pra criar fake, os caras não são criativos. Então não existe isso, cara. Literalmente não existe isso. Mesmo se tivesse uma multa no contrato do Wirtz com o Liverpool, teria que ser coisa de 180, 200 milhões de euros pra ter uma multa. Uma multa. Então isso aí claramente isso é fake da fake. Com certeza o Liverpool jamais... Cara, o Liverpool, irmão, olha o esforço que eu tô fazendo, te dando um salário massa. Tô pagando esse valor imoral. Tô te colocando, gente, o Liverpool colocou o Wirtz no centro do projeto. O centro do projeto, rapaziada, pode acreditar, não é o Isaac. Não é. O centro do projeto do Liverpool hoje se chama um nome. Florian Wirtz. Ele é o centro do projeto. Isaac, Gakpo, Salah, os volantes, sustentação, trazer um Kerkez, botar um Szoboszlai pra lateral direita. É tudo pra... Ele é o centro do projeto, não é o Isaac. O Isaac é uma arma pra ele. A verdade é essa. Vou colocar você como centro do projeto pra aceitar colocar uma multa de 60 dinheiro, gente, pelo amor de Deus, né, cara? Quem acha que isso é verdade tá totalmente biruta das ideias, entendeu? Totalmente birutas. Nico Williams, meus amigos. Vamos falar do Nico Williams. Teve toda a novela com o Barcelona e o papelão que o Barcelona pagou, né? A verdade é essa, o Barcelona pagou um papelão. Aí, rapaz, não vou falar mais de fair play financeiro, não. Agora, pra onde o Nico Williams pode ir? Pro Barcelona eu acho que não vai acontecer mais. Eu acho que desgastou a relação. Ficou feio pro Barcelona. Mas, gente, o Barcelona, na novela Nico Williams, saiu com a imagem arranhada. Foi um papelão. O que o Barcelona fez foi um papelão. Então eu acho que hoje o Nico Williams, talvez um Bayern de Munique, a multa dele agora virou 100 milhões de euros. O problema dessa multa é que ela tem que ser paga à vista. A não ser que o Bilbao facilite. 100 milhões de euros a multa agora, um salário mais imoral do que já era imoral. Mas eu não acho que ele vai querer morrer lá. Eu acho que eventualmente o Nico Williams, até depois da Copa do Mundo. Cara, Copa do Mundo joguei muito, tô valorizado. Cansei de Bilbao, vou sair. Entendeu? Então, é basicamente isso, entendeu? Basicamente isso. Eu acho que ele não pode morrer no Bilbao. Hoje eu acho uma Arábia Saudita, obviamente, né? Por causa do dinheiro, mas eu não acho que ele vai... Já ganha muito dinheiro lá na Premier League e Bayern de Munique. Não acho que o Real Madrid vai tentar ele. Acho muito difícil o Real Madrid tentar ele. Tem que acontecer muita M pro Real Madrid se virar pro mercado de ponta esquerda e contratar o Nico Williams. Eu acho que nunca diga nunca, não dá pra cravar, mas eu acho Real Madrid muito difícil pro Nico Williams. Barcelona desgastou, o Atlético de Madrid não tem pix pra ele. Apesar que eu acho que ele no Atlético de Madrid cairia muito bem. Hoje Bayern de Munique, na França, o PSG na França pode ser um time pra ele, mas o PSG tem Barcola, Kvaratskhelia. A curto prazo, você não imagina esse movimento, a curto prazo. A curto prazo, o Bayern de Munique, quer queira, quer não, o Luiz Dias tem 29 anos, 28, 29 anos. Gnabry vai sair.
É basicamente isso. Na Premier League, o Arsenal, se vender o Martinelli, pode se virar pra ele de novo. O Liverpool pode, apesar que tem o Gakpo, tem o Rio em Gomorra, vai que o Gakpo é comprado por alguém, vai que o Gakpo vai para a Arábia Saudita, vai que o Gakpo cai de rendimento. O Nico Williams é o nome. O United, difícil imaginar, mas pode ser um nome pro United. Pro Chelsea ele pode ser o nome, dependendo de como foi a evolução de Gittens, Garnacho e tudo mais. Arsenal, o encaixe é imoral no Arsenal. Imoral o encaixe do Nico Williams. Vou explicar o porquê. Pra mim, eu sempre falava, o encaixe do Nico Williams era Bayern, Barcelona, Chelsea, Arsenal e o Chelsea por fora. Eu achava os melhores encaixes pra ele. Bayern, Barcelona, Arsenal e o Chelsea correndo por fora. O City pode ser um time por ele. Então, Premier League, Bayern de Munique, na Itália ninguém vai ter pix pra ele. Eu acho muito complicado. Só se a Juventus fizer uma loucura da loucura. Mas tem o Kenan Wilds lá, eu acho difícil. Então, não tem muito espaço pro Nico Williams. Agora, eu não acho que ele deveria morrer lá. E o segredo do Nico Williams, rapaziada, tá muito claro, cara. Quando ele joga com ponta direito, porque eu tava vendo esse jogo aqui do Bilbao contra o Betis, claramente, cara, os caras dobram nele, velho. Os caras começaram com o Pablo Garcia na direita. O Ortiz, Fornals aqui, ó, caindo pela direita pra ajudar. Os caras entram pra dobrar nele. Jogou contra o Atlético de Bilbao, entra pra dobrar no Nico Williams. É difícil jogar contra dobra de marcação. Aí quando ele joga na Espanha, do lado direito da Espanha tem o Lamine Yamal. Aí os caras não... Se dobrar no Nico Williams, quem vai ficar no mano a mano lá? Só o Lamine Yamal, entendeu? Então fica difícil. No Arsenal, tem um Saka na direita. No Bayern, o Olise pela direita. No Chelsea, você pode botar Pedro Neto, Estevão, Palmer, todo mundo caindo pela direita. Você pode espetar o Nico Williams. O próximo time do Nico Williams, o time que ele for, tem que ter essa ameaça pela direita. Porque você vê no Bilbao, olha os pontos da direita do Bilbao. É o irmão dele, que é um bom jogador, mas não é um cara que, meu Deus, cara, temos que marcar o Iñaki Williams na direita. Não, né, velho? Não é, né? Literalmente não é. Agora, o ponto do Nico Williams é, ele precisa produzir mais, ele precisa finalizar melhor, ele precisa fazer mais gols. Você vê, uma assistência e um gol de pênalti. Ele precisa produzir mais. É o ponto forte, é o ponto que o Nico Williams precisa melhorar. Ele tem tudo, cara. Quebra a linha, playmaker, ele cria muitas jogadas. Ele tem uma noção muito boa de fechar por dentro, abrir o campo. Mas o Nico Williams precisa converter mais gols. Gols, produção, assistência, produção. Ele precisa fazer isso. O Nico Williams. É o segredo para você potencializar ele. Levar ele para um time que já tem uma grande ameaça na ponta direita. Você tem que deixar o Nico Williams no X1. Deixar o Nico Williams no X1, ele vai fazer alguma coisa. Ele é perigo constante. Mas o Nico Williams tem que produzir mais. Tem que produzir mais. Tamo junto.